começar a primeira sessão desses balanços temáticos sobre os quais a gente conversou na parte da manhã. Acho que agora a gente tem a oportunidade de ver ao vivo como os autores estão pensando, enfim, enfrentando o desafio da produção desses balanços. O nosso primeiro tema é sobre estudos de gênero, que as autoras do balanço são as professoras Bárbara Castro, da Unicamp, a professora Moema Guedes, da Federal Rural do Rio de Janeiro. A professora Bárbara iria estar nesse telão, mas, enfim, a gente não conseguiu conexão, então a professora Moema vai fazer a apresentação. A gente tem um videozinho, vai ser uma coisa meio interativa, vai dar certo de algum jeito, com os comentários e o debate da professora Verônica Daflon, da UF. Eu passo a palavra para a Moema. A gente pensou mais ou menos em meia hora, depois 15 minutos para a professora Verônica, e a gente abre o debate para a plateia. Não, acho que eu prefiro esse. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer muito o convite, parabenizar Lorena, Mariana, Luiz. Eu acho que esse é um momento importante de diálogo, né? É um privilégio poder mostrar um pouco a cozinha do nosso artigo. A gente ficou com várias questões, assim, a sensação que eu tenho é que a gente foi abrindo várias portas e acabou ficando com um corpus analítico imenso. Então, vai ser muito bom poder trocar com os outros autores e um privilégio a leitura mais sistemática da Verônica, que é uma pessoa que a gente vem estreitando diálogos, né, Verônica? A gente leu muita coisa, eu e Bárbara, a gente teve muitas conversas de Skype, ela está na França, então os aparatos tecnológicos nos ajudaram muito nessas trocas. Eu fiquei com uma sensação nítida de que a gente fez um trabalho muito artesanal, porque a gente acabou optando por uma coisa muito exaustiva, que foi ler todos os artigos. A gente até trocou essa ideia, né? Algumas pessoas trabalharam com metodologias diferentes, de colocar em bancos de dados, e eu e Bárbara fizemos uma coisa que acabou dando um certo trabalho, e aí eu fico um pouco em dúvida se a gente conseguiu ter um olhar macro do conjunto dos artigos, que é um pouco o que a gente vai procurar trazer nessa apresentação. Até ontem de noite a gente estava, eu e ela, tentando resolver o problema dela não estar presente, e aí eu tive uma ideia que a gente vai tentar colocar em prática agora, que é ela fazer um videozinho breve. Ela acabou fazendo um vídeo um pouco longo demais, a gente vai cortar ela nos 5 minutos, porque ela queria analisar os gráficos, não vai dar para ela falar e a gente colocar o gráfico aqui. Então, eu acho que fica melhor a gente cortá-la, uns 6, 7 minutos, e eu faço a análise dos gráficos. Pode ser, Mariana? Vamos tentar, então? Vamos começar. A Bárbara fala uns 5 minutinhos do vídeo e depois retorna para mim para eu fazer a análise dos gráficos e mostrar um pouco para vocês esse olhar mais macro dos artigos. Está presente no seminário por ter acolhido essa ideia de fazer a inclusão do vídeo para que a gente pudesse, Moema e eu, trabalharmos da melhor forma possível com a nossa apresentação e fazer com que as duas autoras estivessem presentes no evento de alguma maneira. Mas, antes de mais nada, também queria agradecer especialmente o convite do Luiz Augusto Campos, da Lorena Fleury, da Mariana Chaguri, para que Moema e eu escrevêssemos o artigo de gênero que vai sair no Sociologia Hoje, né, da BIB. A gente fica muito honrada com a lembrança dos nossos nomes e de sair do que a gente tem a dizer, que foi pensando justamente na contribuição dos estudos de gênero para a sociologia que a gente pensou o desenho do artigo cujas ideias a gente vai apresentar um pouquinho para vocês hoje, né? Então, o que a gente pensou em fazer como contribuição em termos de revisão, principalmente pensando que temos já excelentes balanços anteriores, né? Então a gente cita 2 aqui, por exemplo, o balanço que Maria Luísa Helborn e Bila Sorge fizeram em 99, o que ler nas Ciências Sociais hoje, e o balanço que acabou de sair, na verdade, da Isadora Lins França e da Regina Facchini, que saiu agora em 2017 no Sociologia Brasileira Hoje, né? Então, levando em consideração também esses 2 balanços que
que existem e que mostram os caminhos da institucionalização e consolidação dos estudos de gênero no Brasil, olhando para eles de uma maneira mais abrangente, que a gente pensou também qual seria a nossa entrada, qual seria a nossa contribuição para esse debate, né? Então, o que a gente pensou em fazer, que apresentamos aqui para vocês, é um pouco como os estudos de gênero aparecem nas revistas generalistas das ciências sociais no Brasil, né? A nossa ideia, então, era pensar um pouco em que medida a temática dos estudos de gênero é incorporada pelas revistas generalistas, qual que é o peso desse campo de estudos no montante dos artigos que foram publicados ao longo do tempo em cada revista, quais foram as articulações temáticas que foram historicamente privilegiadas, né, como elas aparecem pela primeira vez e como elas permanecem ao longo do tempo, como elas se diversificam ao longo do tempo, em cada um dos periódicos que selecionamos, já vamos falar disso. Mas principalmente o que a gente tem como desafio é também tentar pensar, quando a gente olha, quando a gente analisa para o conteúdo especificamente também, né, das publicações sobre gênero nessas revistas, e a gente a gente fez um tratamento mais qualitativo de duas, já falo de saída, que é a BIB, a Revista Brasileira de Ciências Sociais. Quando a gente olha para esse conteúdo dessas publicações, quando a gente analisa artigo por artigo, né, e tenta entender qual é a contribuição de cada um deles para o debate das ciências sociais, para o debate de gênero, a gente também fica se perguntando o que eles estão dizendo, né, sobre gênero, quais são os limites do reconhecimento e da legitimidade desse campo de estudos para as ciências sociais brasileiras, né? Quer dizer, a gente também tem que pensar que estamos trabalhando agora em 2018 num contexto em que essa institucionalização dos estudos de gênero a gente pode considerar como muito bem sucedida, e pensar também em períodos, que é o que a gente vai tentar demonstrar aqui, já falo disso mais adiante, em períodos em que as publicações em torno dos estudos de gênero se concentraram em duas revistas que são muito bem sucedidas, que é a revista de estudos feministas, a REF, e a Cadernos Pagu, ali em começo que foram fundadas ali no começo da década de 90. Né? Então, pensar também o que se transforma, o que muda a partir do momento em que essas revistas se tornam polos fortes de atração para a publicação das temáticas de gênero, né? O que muda na dinâmica de publicação sobre estudos de gênero nas outras revistas. Então, um pouco os resultados dessa investigação que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, conforme já adiantei, a gente está trabalhando aqui mais especificamente com análise qualitativa da BIB e da Revista Brasileira de Ciências Sociais, mas a gente também levantou, né, os artigos que foram publicados na Tempo Social e com recorte da data de fundação de cada uma dessas revistas até o final de 2018. Também montamos um banco de dados ainda que a gente está trabalhando na análise da Caderno CRH, e estamos nos movendo para finalizar a do Novos Estudos SEBRAP e da revista Dados. Essa é uma questão para discutir com vocês também. Esse desenho, né, de levantamento de artigos e de produção científica de estudos de gênero. O que a gente fez, tanto na BIB, mais especificamente na BIB, na Revista Brasileira de Ciências Sociais, foi buscar as palavras-chave mulher, ou plural, mulheres, sexo, divisão sexual do trabalho, gênero, sexualidade, feminismos, feminino, e tentar, e o que a gente fez não foi só olhar necessariamente para o título. A gente vai destacar quando gênero, quando mulher, quando sexo aparecem nos títulos e aparecem nos resumos de maneira mais direta, mas o que a gente fez também foi dar uma busca e tentar encontrar dentro do próprio conteúdo do artigo, para tentar entender também essas dinâmicas de visibilização da própria temática no contexto de publicação, né? Quando é que aparece, quando é que não aparece, também que estratégias diferentes são essas que são usadas, racionais ou não, né? No momento de circular, fazer circular
as publicações com a temática de gênero na sociologia, né? Como já tinha comentado, a gente está falando de um contexto em que a gente pode considerar como muito bem sucedida essa institucionalização do campo de estudos de gênero no Brasil, né? A gente tem ali o artigo da Bila e da Helborn mostra muito bem ali, olhando para o período de 75 até 97, mostra muito bem esse período de institucionalização forte que aconteceu no país. A gente pode pensar nas contribuições ali em 75, por exemplo, né, no Ano Internacional da Mulher, que foi organizado pela ONU no Brasil, que é um ponto de virada importante na agenda feminista brasileira, no sentido de trazer para público, para o espaço público, uma série de temáticas que antes não eram debatidas no espaço público, ainda mais nesse contexto de vivência ali da ditadura militar. É o ano em que é fundado um primeiro centro de estudos, o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira. Na década de 70 que começam os investimentos da Fundação Ford, da Fundação MacArthur, que são super importantes, não só para a Fundação Tivista, Centro de Estudos, mas para a formação de pesquisadoras e pesquisadores, né? E não é à toa que esse forte investimento que foi feito por essas fundações, e aí a gente pode pensar, por exemplo, nas relações que tiveram com o fomento em pesquisas na Fundação Carlos Chagas, que foi fundamental para a estruturação do campo de estudos de gêneros da Fundação Carlos Chagas, na formação de pesquisadoras desse grande centro de pesquisa, mas é pensar também quanto esse processo ali dos 70, entre os 70 e 90, ele desagou, a formação dessas pesquisadoras e pesquisadores desagou, no fim das contas, na fundação das duas mais importantes revistas de estudos de gênero, as duas avaliadas hoje em dia como Qualis A1 pela CAPES, que é a revista de estudos feministas, que é fundada em 92, e que começa editada ali no primeiro momento pela Coordenação Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos da Escola de Comunicação da UFRJ, com aporte da Fundação Ford, hoje está lá em Santa Catarina, está na UFSC, e em 93 do Caderno do SPAGU, que nasce do Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, né? A Regina Facchini e a Isadora Lins França vão mostrar que nos anos 2000 uma série de outras revistas vão aparecer, muito focadas em algumas outras temáticas que mais especializadas, por exemplo, sexualidade, com a Sexualidade, Saúde e Sociedade. E a Regina Facchini e a Isadora Lins França também vão mostrar, por exemplo, vão olhar muito para as dinâmicas de formação de grupos de pesquisas registrados no CNPq, vão olhar para os grupos que são formados dentro da Ampox, né? Vão olhar para as dinâmicas de formação de congressos, de trocas de conhecimento nesses espaços acadêmicos mais alargados, né? Vão mostrar o quanto que vão olhar com cuidado para essa difusão das dinâmicas de conhecimento, né? Como que o conhecimento circula também. Mas como elas mesmo alertam no artigo delas, elas estão olhando também com o olhar da antropologia, né? Sempre dando destaque um pouco para dinâmicas, dando um peso maior na análise dela para dinâmicas da antropologia no campo de estudos de gênero. E a gente ficou pensando. Não, eu pedi para a Mariana cortar pelo seguinte: a Bárbara ia começar a fazer a análise dos gráficos e a gente não consegue fazer a fala dela simultânea com os gráficos, então eu estou achando melhor eu fazer a análise dos gráficos e vai ficar mais claro para vocês o meu comentário junto com o gráfico, tá? Só para retomar alguns elementos da fala dela que eu acho que são importantes, tá? Até onde a gente foi até agora, então, a gente analisou a RBCS, a BIB e o tempo social, e a gente percebe uma dinâmica bem próxima na RBCS e na BIB, apesar do número de artigos publicados por ano ser bastante diferente de uma para outra, e vocês vão ver isso nos gráficos, tá? O breve histórico a gente já fez, pode ir pulando, então, Mariana.
Isso, pula, isso. Então, isso eu acho que é importante. Qual é a nossa hipótese de trabalho, então? A revista de estudos feministas e a Cadernos Pagu, elas se tornaram, né, rapidamente bastante atraentes para a exposição de resultados de pesquisa que trabalhem com gênero no Brasil. E a gente aposta na ideia de que a existência desses periódicos teria gerado um padrão de publicação marcado por um caráter segmentado e de muito diálogo interno dentro do nosso campo de estudos de gênero. Por outro lado, no plano mais amplo das ciências sociais, a produção de gênero passa a ser mais intermitente no período posterior à criação das duas revistas. O que eu acho que é importante a gente chamar a atenção aqui no debate? Isso, de certo modo, é uma singularidade brasileira, porque em vários países as pesquisas de gênero não são tão bem institucionalizadas e as pesquisadoras têm um problema, né, no sentido de serem reconhecidas como plenamente produtivas, de estarem nos principais fóruns, né? Isso por um lado. Vocês querem que eu troque de microfone? Isso, por um lado, é uma singularidade brasileira e, por outro lado, eu diria uma singularidade das ciências sociais. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, o impacto dos estudos de gênero na economia, apesar das economistas fazerem críticas brilhantes à teoria hegemônica, elas ainda são consideradas pesquisadoras periféricas e são reflexões que subvertem totalmente uma série de teorias que os economistas ainda consideram mainstream, fundamentais. Então, a gente vê que elas na economia não gozam do mesmo prestígio que nós nas ciências sociais conseguimos alcançar. E isso é fruto de todo um trabalho fortíssimo, né, dessas pesquisadoras no sentido de institucionalizar os estudos de gênero no Brasil, né? Vamos para frente, então. Aí a gente tentou, eu peço desculpas porque em várias linhas vai ter o número 0, porque não tem nenhum artigo publicado, e aí fica um pouco confuso, eu vou tentar ajudar nessa leitura, tá? Então, esse primeiro gráfico é o número absoluto de artigos de estudos de gênero publicados por ano, na BIB, na RBCS e na Tempo Social. O que eu quero chamar a atenção para vocês? A BIB, como, né, a maioria de nós sabe, principalmente quem está se debruçando sobre esse corpus analítico, ela tem muito menos artigos por ano. Então, esse é um indicador um pouco perigoso, porque o percentual vai variar muito dependendo de qual é o todo, né? Mas a gente vê ali que, ao longo do tempo, o conjunto de dados, né, ou seja, de artigos que tiveram gênero como foco, ele é muito maior na RBCS do que na BIB, e na Tempo Social a gente tem uma dinâmica muito forte, que é influenciada pela existência dos dossiês. Então, em 2013, por exemplo, a gente tem um dossiê que é sobre trabalho e care, e aí você tem uma explosão de artigos com a temática de gênero. Pode passar, Mariana. Nesse segundo gráfico, mas de qualquer maneira, o que eu acho que é interessante nesse primeiro gráfico, que eu já chamo a atenção para vocês, que vocês vão ver em todos os gráficos, a gente tem, de certo modo, uma curva em U, né? Eles começam um pouco mais altos nos anos 80, nos anos 90 a gente tem um declínio, e nos anos de 2010 em diante a gente tem altas, a gente tem picos que são influenciados por esses dossiês, tá? Nesse gráfico 2, que a gente está se referindo só ao número absoluto de artigos publicados na RBCS, vocês veem que é um universo muito maior de artigos, né? Há anos em que não tem artigo nenhum, né? E, como a gente vai explicar depois, o que é interessante da dinâmica da RBCS? Os temas são muito mais diversificados do que na BIB e do que na Tempo Social. Então, aí, essa alta dos anos 2000 ela é bastante influenciada por estudos de sexualidade. Depois a gente vai desmembrar um pouco mais esses artigos, né, a partir da década de 2010 e tentar entender um pouco essa alta recente. Pode passar. No gráfico 3, a gente tem o número absoluto de artigos da área de estudos de gênero na revista Tempo Social. E aí é importante a gente
pensar, né, que a Tempo Social ela tem uma singularidade em relação às outras duas, ela é muito mais voltada para a sociologia, então os artigos daí estão muito mais concentrados na temática de trabalho do que as outras duas, e de novo também nela a gente tem uma baixa nos anos 2000 e uma alta pós-2010 que é influenciada por essa dinâmica de dossiês. Então, o que eu e Bárbara pensamos? A gente começou a ver que tinha uma recorrência nos dados, né? Esse declínio nos anos 90 e o que a gente chamou de uma irregularidade estável, um patamar baixo, a despeito das publicações estarem aumentando, porque aí também é interessante pensar uma dinâmica mais ampla de institucionalização da ciência no Brasil. Essas revistas vão publicando cada vez mais artigos. E o número de artigos voltados para a temática de gênero continua sendo baixo, não aumenta junto. Então, a sensação que a gente tem é que o peso relativo vai caindo. O número absoluto continua igual, mas em termos de peso relativo vai caindo, o que a gente poderia dizer, então, que tem uma diminuição do impacto, né, dessa temática nessas discussões mais amplas, particularmente da BIB e da RBCS. Pode passar, Mariana. Então, a gente chamou de irregularidade estável, né? Isso que eu acabei de falar, vocês veem nessa linha que eu resumo um pouco, né? A gente vê um aumento do número de artigos publicados e os artigos que têm como foco o gênero, que são essas linhas, né, vermelhas, a gente vê uma certa estabilidade ao longo do tempo. Aqui a gente está analisando a RBCS. Pode passar. Aí a gente fez uma brincadeira, só para vocês verem como é que o peso relativo varia ao longo do tempo, né? Dentro do total de artigos publicados pela revista, quantos % eram de gênero? Na RBCS, tinham a ver com a temática de gênero. Aí você vê que oscila muito, o que também tem a ver com uma oscilação no número total de artigos, mas tem uma dinâmica de dossiê aí que também influencia muito, particularmente esses anos mais recentes, né? Porque a gente tem baixas e aumentos, né? Declínios e ascensões que se explicam por essa dinâmica do dossiê. Pode passar. Também na Tempo Social a gente tem um aumento geral, né, no número de artigos publicados e uma certa instabilidade dos artigos que tem como temática central o gênero. Ali no ano de 2014 vocês veem que tem um dossiê sobre o trabalho do CARE, e aí a gente tem, de novo, um aumento, né, mas de maneira geral é um patamar baixo e estável ao longo do tempo. Pode passar. Aqui, de novo, a brincadeira, né? É claro que a gente não vai manter esses gráficos no artigo, né? Só para mostrar para vocês que isso varia muito ao longo do tempo, tá? O peso relativo dos artigos da área de estudos de gênero no total dos artigos da Tempo Social. Então, isso, como a Bárbara tinha falado no início, isso é uma pergunta que nos ronda, né, no artigo. Qual é o peso relativo desse campo no montante de artigos publicados ao longo do tempo, né? Isso é uma proxy para nós do quê? De em que medida a temática de estudo de gênero vem sendo incorporado por essas revistas generalistas. Mas um outro elemento que nos interessa muito também é quais são as temáticas que vêm articuladas a gênero, que é uma coisa que varia muito de uma revista para outra. Isso é um elemento que eu acho que a gente tem que pensar. Aqui é a distribuição de temas de estudo, né, por ano na RBCS, e aí vocês veem o quanto que de alguma maneira, parentesco e família é uma coisa sempre presente, trabalho é uma coisa sempre presente, ambos com um patamar baixo, mas constante, né? E a total predominância pós-2004 dos temas ligados à sexualidade. Para o nosso artigo isso é uma coisa interessante, porque a gente está tentando fazer um olhar mais sociológico. A grande preeminência desses artigos, a grande preponderância desses artigos são artigos que têm uma pegada muito mais da antropologia, né? E por isso estão muito centrados em sexualidade. Então, isso é uma coisa que a gente achou interessante. Eu vou comentar um pouco mais isso depois, mas, assim, o que é interessante pensar também? A antropologia tem um leque de temas maior do que a sociologia. Quando a gente está falando de sociologia e gênero, a gente está falando particularmente de trabalho. E na antropologia você tem uma abertura muito maior de temáticas. Pode passar, Mariana. Aqui a distribuição de temas de estudo de gênero por ano na Tempo Social, que, como eu havia dito anteriormente, né, já é uma revista muito mais centrada numa perspectiva sociológica, e aí vocês veem que o peso dos artigos de sexualidade é muito menor. E aí, de novo, a gente tem uma preponderância
dos artigos mais ligados à temática de trabalho, né? Mas é interessante pensar que aqui também a gente tem uma série de estudos centrados na perspectiva de educação, cultura. Na Bíblia a gente percebe isso também, vários artigos pensando a presença das mulheres em espaços de poder. Então tem grandes balanços em cada uma das décadas. A gente vai ver depois sobre a presença feminina na política, né? Isso está presente também na Tempo Social. E na Bíblia, como são menos artigos, e artigos muito grandes, de muito fôlego, que eles próprios já estão fazendo grandes análises, a gente acabou mantendo aqui, só para vocês darem uma olhada, os artigos fundamentais que estão diretamente ligados a gênero. Então, vocês veem que nos anos... Vocês querem que aumente um pouco? Vocês estão conseguindo ler? Tem, acho que tem. Isso. Tá bom, acho que mais um pouquinho. Aí. Isso, põe mais, aí a gente vai baixando. Mas vocês veem que aqui nos anos 80, a gente tem 2 artigos que estão pensando a questão do trabalho, a questão da mulher na política. Em cada década a gente vai ter um artigo de grande fôlego que faz essa análise. E o que é interessante é que, pela primeira vez, nesse momento, você vai ter uma preocupação de pensar a perspectiva de gênero dentro da política também, com esse artigo da Clara Araújo e com o artigo que é ali, esse, Feminismo no Brasil, que tem uma articulação também da questão do feminismo como movimento social, mas, por outro lado, o impacto disso também na presença das mulheres na política. E isso vai ser retomado, a sensação que eu tenho é que tem sempre um artigo de balanço em cada década, assim, como estão as mulheres, o que evoluímos, ou quase sempre, como não evoluímos e por que não evoluímos, enfim, tentando explicar a estagnação das mulheres na representação política no Brasil, né? E aí, uma outra coisa que eu acho que é interessante também, que eu e Bárbara nos perguntávamos o tempo todo quando a gente estava lendo, que isso é uma das questões que a gente quer desdobrar agora, é assim, os artigos se referem a gênero a partir de uma perspectiva muito diferente. Então, o que é gênero para cada um dos artigos é muito diferente, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração. E, por outro lado, uma outra pergunta que nos passava o tempo todo era assim, os artigos estão usando o gênero como um eixo interpretativo ou eles estão dando a gênero um caráter de contribuição epistemológica? Isso é uma coisa que nos interessou muito e a gente fez essa análise mais detalhada. Eu não vou ter tempo de apresentar aqui, a gente pode falar um pouco mais disso no debate. Pode baixar, Mariana. E aí também tem umas peças que são pregadas, né? Porque às vezes tem gênero no título, tem gênero no resumo, quando você vai ver o gênero é micro, na verdade não tem nada. E você super achou que a pessoa ia fazer uma análise de gênero, e às vezes artigos que não tem no título, ou que não tem no resumo, estão fazendo. Então também é uma coisa que é difícil, né? Porque você tem que olhar com muito cuidado, e às vezes você acaba perseguindo os autores, ou melhor dizendo, as autoras que você sabe que pesquisam gênero. E várias vezes elas não colocam no título ou no resumo. Tá, desculpa, gente, eu acabei falando bem mais. Vamos para frente, então, porque tem outras coisas que eu ainda quero falar. A gente fez uma análise preliminar do caderno de CRH também, entre os 85 artigos levantados que tratam de gênero, 35 são sobre trabalho, então vocês veem que, de novo, tem uma concentração nessa temática, né, que é um dado também presente na Tempo Social, 40% das publicações de estudo de gênero na revista, e, dentre esses, apenas 8 foram publicados entre 87 e 99. Tá? Então, o tema é seguido por parentesco, família e cultura. Então, vocês veem que sexualidade, que é o grande tema, né, na RBCS, não está presente na CRH na mesma medida. Tanto no caso da Tempo Social quanto no caso da CRH, é uma maioria de sociólogos quem publica, ao contrário da RBCS, em que a antropologia e a sociologia dividem um espaço mais equilibrado de autoria no campo dos estudos de gênero. No caso da BIB, o universo total de artigos é menor, há um constante espaço de temática de trabalho, particularmente nos anos 80, mas também há balanço das mulheres na política, que é um pouco o que eu havia dito anteriormente. Pode passar, Mariana. E aí, assim, tanto eu quanto Bárbara temos, assim, uma certa trajetória nos estudos de trabalho e gênero, então acho que tem um certo viés, né, no nosso artigo, que é o fato de que a gente persegue melhor os artigos de gênero. Até isso que eu estava falando para vocês, de olhar os pesquisadores, as pesquisadoras que a gente sabe que pesquisam gênero, e o artigo dela não tem isso no nome, não tem isso no resumo, e quando você vai entrar tem um monte de coisa de gênero, a gente achou isso uma estratégia interessantíssima, porque isso também é uma forma de introduzir a temática.
Você não avisa que o artigo é de gênero, você começa a ler e meio que você está convencendo o seu interlocutor, o seu leitor, de que isso é super relevante, e talvez ele não fosse ler o artigo se você já botasse gênero no título. Elas são espertíssimas, pois é. Aí a gente ficou pensando assim, será que isso foi uma estratégia consciente? Porque, de fato, né, a institucionalização do gênero nos estudos de trabalho é muito bem feita. Você vai olhar a BET, tem um monte de mesas, tem um monte de grupos de trabalho. Então, eu acho que foi uma estratégia, de certo modo, consciente em alguns casos. Não sei, a gente pode debater isso também. Pode passar, Mariana. Não, pode passar tudo isso, porque eu não vou ter tempo. Ela acabou de me dar o papelzinho de 5 minutos, então eu não vou conseguir olhar com tanta... Eu ia olhar um pouco cada um desses artigos da BIB. Só volta um pouquinho. Isso. A coisa das resenhas também é uma coisa interessante na RBCS, que tem a ver com essa mudança do peso do livro, né? Porque tem várias análises de resenhas de livros centrados, né, em discussões de gênero, livros que depois vão se tornar clássicos, e isso também é uma coisa interessante. Em que medida no corpus total, né, das resenhas aparecem livros que têm gênero como temática central, e são vários. Então, a gente vê que tem uma participação importante dessas pesquisadoras que não está nas revistas, que está nos livros. Isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque é uma estratégia que a gente vem mudando, né? Cada vez mais a gente vem centrando a nossa produção nos artigos e menos em livros. Pode passar. Pode passar. Passa. Então, um pouco isso que eu estava contando para vocês, né? Quando olhamos para textos que não tratam o gênero de forma central, mas incorporam a temática como um dos eixos analíticos propostos dentro de uma linha argumentativa mais ampla, notamos que a possível estratégia cumpre um papel de diálogo e ampliação dos interlocutores da temática no campo das ciências sociais. Isso porque, em alguns casos, tratam-se de pesquisadoras com larga experiência e reconhecida produção na linha de gênero que optam por construir seus artigos através de chaves de leitura mais amplas. Essa articulação é mais clara nos artigos relacionados à sociologia do trabalho. Então, a gente viu isso claramente em 2 textos. O da Bila Sorge, O Processo de Trabalho na Indústria, Tendências de Pesquisa, um espaço imenso para discussão de gênero ali dentro, que você não via de cara. E a Sociologia do Trabalho Industrial do Brasil, Desafios e Interpretações, de Márcia Paula Leite e Nádia Araújo, e que foi publicado também nessa década dos 90. Então, é interessante porque as sociólogas do trabalho, elas estavam num esforço duplo. Enquanto elas estavam publicando na Pagu e na REF artigos deliberadamente centrados em gênero, elas também continuavam um trabalho importantíssimo de continuar publicando nessas revistas generalistas e convencendo os seus pares. Aí já é a minha análise e da Bárbara, da contribuição epistemológica do gênero. Então, assim, não é que é um eixo temático só, todo mundo vai ter que estudar gênero daqui para frente. Era um pouco o que elas acreditavam e que a gente segue acreditando, tá? Pode passar. E aí, quais são as questões que ficam, então, que eu acho que a gente tem que desenvolver um pouco mais, e aí acho que o debate é fundamental, a leitura da Verônica, a gente está super interessada nisso. A gente está pensando se é válido ou não ampliar o universo de revistas analisadas. Então, se a gente olha dados, se a gente olha com mais detalhe a caderno CRH, enfim, porque a gente já está com um número de artigos enorme, né? Por outro lado, uma coisa que é importante também, explorar a contextualização da institucionalização dos estudos de gênero, e aí eu acho que é fundamental incluir a relação do movimento feminista com a academia e os possíveis impactos do chamado feminismo de Estado, esse termo é um termo da Flávia Biroli, né? Na última década, no Brasil, a gente tem uma série de políticas públicas que aumenta enormemente o universo de pesquisadoras centradas em gênero. Então, você tem uma série de tentativas de incluir essas discussões nas escolas, formação de professores, editais específicos do CNPq voltados para estudos de gênero. Tudo isso impulsiona, né, o aumento dessa produção no Brasil, e acho que é importante a gente analisar isso no nosso artigo, né? Por outro lado, uma outra coisa que eu acho que é muito interessante também, que eu deixo já para o debate, tá bom, já acabou. Como é que são recebidos os estudos de gênero que são coroados pelas ciências sociais mais amplas no campo dos estudos de gênero? Porque esse tensionamento é um tensionamento interessantíssimo. As teses que têm gênero como temática central que ganham o prêmio Ampox, então elas são coroadas pela ciência social mais ampla. Como é que as feministas leem essas teses? Elas são muito criticadas, tem tensionamentos enormes nisso. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente talvez não tenha fôlego para isso, mas eu já deixo essa pista para alguém que tenha vontade de pesquisar. Isso é uma agenda interessantíssima de pesquisa, né?
E, por outro, buscar refinar essa nossa pista explicativa sobre estratégias de publicação no campo dos estudos de gênero. E aí, essa coisa das articulações temáticas, eu acho que é um elemento importante. O que se entende por gênero? Tem pessoas, pesquisadoras, que ainda pensam o gênero como mais um elemento dentro de uma série de outros, e outras que não, conferem a gênero uma perspectiva de contribuição epistemológica. Eu acho que isso faz muita diferença. Esse seria um divisor de águas importante também, que a gente vai buscar perseguir no nosso artigo. Eu corri um pouco, mas, enfim, a gente pode retomar algumas questões no debate. Obrigada. Moema, obrigada pela sua apresentação, obrigada pelo convite, Luiz, por participar dessa mesa e a oportunidade de ler esse trabalho que toca diretamente em vários interesses e inquietações que eu tenho. Também quero agradecer a Bárbara, que não está presente, mas, né, enfim, pela leitura e por uma série de questões com que eu fui me confrontando enquanto eu li o trabalho de vocês. Eu quero ver, né, enfim, quero acompanhar e ver o resultado futuro. Então, eu fui tentando, de certa maneira, organizar minhas percepções do artigo e trazer algumas questões que vêm também de um trabalho que corre paralelo ao de vocês, que é de repensar o impacto de gênero na teoria social, mais da perspectiva do ensino. Né? Então, quando eu li o trabalho de vocês, né, e vocês falam que vocês estão interessadas em pensar, né, como que gênero impactou a teoria social, e vocês usam a publicação em revistas como proxy, né, para identificar esse impacto, eu fiquei pensando que, enfim, eu faço um trabalho parecido, que é pensar nesse impacto a partir de outras formas de operacionalização. Né? A gente pode pensar em citações, a gente pode pensar nas próprias disciplinas que são lecionadas em graduação, pós-graduação, etc. Né? Então, tem muitas formas de mensurar isso, e cada uma delas vai iluminar, né, aspectos diferentes dessa questão. Enquanto eu lia, também pensei, né, que o parâmetro que vocês estabelecem para mensurar esse impacto é o número de publicações de textos que trazem como palavras-chave, né, gênero, mulheres, feminismo. Vocês arrolam uma série de palavras e, enquanto vocês fazem essa análise já mais qualitativa dos textos, eu acho que eu vi isso até mais claramente na sua fala, né? Vocês vão vendo que isso é um proxy também complicado, né? Tem limites, porque muitas acadêmicas vão acabar por adotar como estratégia não colocar esses termos nas palavras-chave e utilizar gênero como categoria transversal, categoria analítica, que eu acho que é o que me parece o que está sendo buscado nesse momento por muitas acadêmicas, né? Realmente fazer com que gênero se sinta o impacto de gênero na teoria social mais ampla, né? E é a inquietação, a preocupação do trabalho de vocês, né? Pensar como que gênero foi fortemente institucionalizado, e essa estratégia de institucionalização foi muito bem sucedida, mas, ao mesmo tempo, marcou o gênero como uma sub-área, um subcampo, né? Enfim, dando muitas oportunidades, né, até esse olhar comparativo com outros contextos nacionais também pode ser interessante, embora um trabalho, né, monumental, né, de ser feito, mas, enfim, pensar justamente essa dualidade, né? É uma estratégia que tem êxito e, ao mesmo tempo, traz alguns desafios. Isso é algo que eu gostei muito no trabalho de vocês também. Né? E aí o parâmetro é o número de publicações, e vocês também olham para algumas variáveis. Né? Os temas da sociologia, da antropologia, da ciência política, também podem, de certa maneira, ser um proxy para a importância de gênero nas ciências sociais. Né? A articulação de temas com as disciplinas,
Aí eu estava me lembrando que eu li vários artigos, né, sobre que comparam e fazem esse ranqueamento da sociologia, antropologia, ciência política, história, com relação ao impacto sentido, né, pela perspectiva de gênero desde os anos 60. E parece ser um fenômeno, de certa maneira, característico das ciências sociais, né? A antropologia sempre aparece como a disciplina mais impactada, que teve sua teoria, seus métodos muito fortemente impactados por gênero. A sociologia aparece em segundo lugar e a ciência política em terceiro. Né? Então, o que vocês detectam parece ser uma tendência, de certa maneira, global, né? E aparece aqui também nas ciências sociais brasileiras. E aí, então, acho que vocês se deparam com esse dilema, né? Porque ao escolher as palavras-chave, gênero, mulheres, feminismo, vocês acabam por ver que muitas autoras adotam aquela estratégia que, por exemplo, a John Scott apresenta nesse texto clássico, né, do campo de estudos de gênero, que é o uso de gênero como categoria analítica e não descritiva. Né? Então, eu acho que isso aparece nas estratégias de publicação das autoras que fazem um duplo movimento, ao mesmo tempo que continuam publicando nas revistas consagradas, né, o tema, trazem gênero como algo, né, transversal. Eu ainda estou por ver isso acontecer mais no âmbito do ensino da sociologia, né, nas disciplinas introdutórias, etc. Eu acho que isso ainda é algo que está mais incipiente. Talvez nas publicações isso ainda já seja mais recorrente. E aí, quando vocês também falam de mensuração a partir de temas, família, educação, sexualidade, trabalho não remunerado, etc., eu pensei que num parêntese, né? Tem um texto muito interessante da Connell, né, sobre teoria social clássica e os temas dessa teoria, né? E para o bem e para o mal, ela detecta, a partir de uma análise parecida com a de vocês, né, bibliométrica, ela vai contando, né, as publicações, que da virada do século XIX para o XX, esses temas eram absolutamente centrais na sociologia. Família, sexualidade, etc. Só que, né, não é tanto para o bem quanto para o mal. O olhar, né, lançado sobre essas questões era um olhar patologizante, né, era, enfim, um olhar muito complicado, mas eram temas centrais da sociologia. E aí ela vai falando que na construção do cânone, na década de 60, todos esses temas desaparecem, né, mesmo porque eles não lançam uma luz muito positiva sobre a sociologia no seu nascimento ali. Né. Se a gente pensar no Brasil, Gilberto Freire também é um autor que tratou largamente de raça, sexualidade, né, gênero, etc., mas nem sempre da maneira, né, enfim, como... Exatamente, né, como, enfim, dando esse nome e de uma forma que seja bem vista por uma linha de estudos feministas, estudos de gênero, né, evidentemente. Não dá para fazer esse paralelo também. Essa hipótese de vocês também é muito interessante, né, que o Brasil tem essa especificidade dos periódicos, né, dedicados ao assunto. E aí eu fiquei curiosa, Moema, para pensar justamente como que seria possível fazer uma comparação com os Estados Unidos, onde o campo de estudos feministas se afirma, né, desde muito cedo, como um campo, de certa maneira, separado, né, reivindicando uma epistemologia própria, né, criando suas formas de credenciamento, suas formas de legitimidade, e como no Brasil parece que as acadêmicas ficaram, né, entre essas duas posições, né, o que rebate nessa sua preocupação sobre a relação entre academia e movimentos sociais, né, e Estado, né, que é algo também a ser visto. E aí eu me lembro de um balanço que a Patrícia Hill Collins fez em 1990 sobre a sociologia, em que ela critica duramente a própria ideia de epistemologia feminista, como algo que foi produtivo em determinado momento, mas que estava limitando justamente a possibilidade de levar gênero para o mainstream da sociologia.
E aí eu acho interessante, isso aí eu deixo para vocês desenvolverem, né, que eu acho que vocês estão muito inteiradas dos conteúdos, dos trabalhos, né, o que se ganha e o que se perde, né, com essas estratégias de demarcação, nomeação do seu campo e do que você faz, né, considerando não só uma visão interna das ciências sociais, internalista de ciência, como uma visão externalista. Né? Então, por exemplo, nesse momento em que gênero é um assunto que ganha interesse nacional, né, é um momento para publicar e para trabalhar sobre esses temas. Ao mesmo tempo, é um momento que me lembra um pouco o que a Hill Collins está falando na década de 90 nos Estados Unidos, né, em que há um subjetivismo extremo, né, certas reivindicações, né, de uma particularidade do trabalho que se faz, etc., que pode ser interessante, né, em determinado, como estratégia em determinados momentos, mas também pode resultar, né, numa separação do campo, né, da sua, enfim. Eu anotei um monte de coisa. Como é que eu estou de tempo? Tá. Eu pensei também, né, lendo o trabalho de vocês, um pouco a própria história, se dá para traçar linhas gerais na história do campo de estudos de gênero, né? E como no Brasil me parece que várias fases que são mais demarcadas, por exemplo, nos Estados Unidos, estão misturadas no que a gente faz hoje na sociologia na sociologia, na antropologia, talvez menos, né? Mas a periodização que costuma se dar, né, para esse campo é que o primeiro momento, a partir da década de 60, é de crítica e desconstrução do cânone. Eu não sei se no Brasil a gente fez muito isso, esse movimento. Né? Então, assim, se você olha as autoras da década de 60, 70, elas estão ali fazendo críticas ao cânone, ao mainstream da sociologia, às categorias e tal. Até um momento de certa saturação, que você fala assim, ok, chega de criticar, agora a gente tem que fazer uma reconstrução, né, da sociologia, enfim, desculpa que eu estou sendo meio sociologicêntrica, mas é a área que eu tenho, enfim, que eu transito com mais conforto, né? E aí, enfim, começa-se também a trabalhar dentro das tradições sociológicas, né, no funcionalismo, no marxismo, etc., tentando já fazer esse duplo movimento, de levar a crítica para pesquisa empírica. Né. Você tem um outro momento que é de construir novas teorias para suplantar as antigas, né, teorias do patriarcado, né, a própria ideia de ter uma teoria feminista, né, e me parece que, inclusive com o impacto do texto da Joan Scott e outras, né, a gente vive muito esse momento hoje de preocupação com a transversalidade, né, de transformar gênero numa categoria analítica que comparece em trabalhos que não têm, inclusive, gênero como um tema central enunciado. Né. E aí eu fico impressionada como realmente nosso campo reflete as relações sociais mais amplas. Os dilemas do feminismo, de igualdade e diferença, universal particular, se colocam na própria política de publicações e de produção do conhecimento. Então, eu acho que nós, autoras e pesquisadoras e professoras, nos defrontamos com os mesmos dilemas, de afirmar uma especificidade para dar, inclusive, visibilidade ao assunto, ou adotar como estratégia, né, não, estou falando do universal, estou falando do geral. Né, então, essas coisas me deixaram bem interessadas, assim, nos textos que vocês estão, no texto que vocês estão produzindo. Enfim, o que mais que eu anotei aqui? Eu anotei algumas referências que eu me lembrei quando eu estava lendo. Então, por exemplo, só para finalizar, né, tem um texto muito provocador da Marilyn Stratton sobre a relação entre feminismo e antropologia. Então, e ela tá ansiosa e ela está inquieta com questões parecidas. Né? Tem um texto da Judith Stacy e Barry Tom chamado The Missing Feminist Revolution in Sociology. Então, cada texto de cada área reflete determinadas tensões dentro do campo. Né? E tem um texto também
muito revoltado de uma cientista política chamada Gender in Political Science, que ela reivindica que gênero seja menos tratado como identidade, mais como uma categoria analítica. Enfim, são só algumas referências aqui. Eu vou te passar minha papelada aqui, meus hieróglifos, e fico aguardando, né, o resultado desse trabalho tão interessante. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Oi. Muito obrigada, Verônica. Você falou várias coisas. Vai ser ótimo poder ter essas anotações mais sistematizadas. Então, eu acho que você pegou bem o nosso espírito. A gente está usando os artigos como proxy de impacto, mas a gente está plenamente consciente dos limites disso. E aí você deu algumas ideias, porque algumas são mais fáceis e outras mais difíceis, né? Mas essa coisa das teses que ganharam o Prêmio Ampox, por exemplo, é fácil, isso não dá tanto trabalho, e a gente pode ver isso ao longo do tempo. Que temas eram esses, como é que elas foram recebidas, isso é interessante. As disciplinas, as citações, né? A gente está um pouco preocupada com isso, como mostrar os limites e usar as potencialidades, né, disso que a gente tomou como, de certo modo, uma metodologia. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante pensar também, que eu acabei não falando muito na apresentação, é que às vezes a gente colocou dentro de um tema... E isso aprisionou um pouco. Você fala assim, artigos que estão pensando gênero e trabalho. Ora, mas os artigos que estão pensando trabalho ao longo do tempo mudaram completamente. Parece que não tem uma renovação do campo e novas questões que vão surgindo. Então, a gente está pensando também uma forma de ir sofisticando um pouco mais esses grandes labels que a gente criou, porque, na verdade, eles não dizem tanta coisa, né? No caso dos estudos de família, foi legal você falar isso, porque isso era uma outra coisa que a gente estava pensando também. A gente acabou entrando muito mais no trabalho, mas tem vários artigos de família que estão falando de gênero sem anunciarem que é gênero. Então, isso também é interessante. Como é que essa perspectiva mais feminista, presente nos anos 80, obriga a sociologia da família a se reescrever. Porque você vai pegar o artigo do Perry Scott na BIB e ele já está pensando gêneros. Ele já está influenciado, já está sabendo que ele vai ter que ler os clássicos pensando nessa questão de gênero. Isso também é interessante. Em que momento que você tem essa virada na sociologia da família, que está muito presente e que é muito, muito importante? Essa provocação que você fez em relação aos Estados Unidos, a sensação que eu tenho é que aqui no Brasil a gente tentou sim se legitimar. Apesar de, quando você olha esses artigos da BIB, por exemplo, isso é muito interessante. O próprio jeito de escrever o artigo é meio diferente. Elas batem de uma maneira, nesses autores canônicos, que eu falo assim, gente, você não escreveria um artigo desse hoje em dia. Isso não pode, isso pegaria meio mal. Elas batem sem dó nem piedade. E você fala, bom, ela está tentando se legitimar, porque ela está publicando ali, né, mas, ao mesmo tempo, também ela faz uma crítica muito forte, muito, enfim, aproveitando o espaço que lhe foi dado, né? E aí essa comparação com os Estados Unidos, eu não sei, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como você mesmo falou, tem vantagens e desvantagens, né? Esse campo separado, não sei, a gente tem lá o Fazendo Gênero, a gente tem lá o UFBA com mestrado em gênero. Ok, tem gente, mestrado, doutorado, enfim, uma larga trajetória nessa coisa de pensar os estudos de gênero de uma maneira a enriquecer internamente esse campo, mas tem vários pesquisadores que não vão nessa linha. E aí eu acho que é interessante a gente pensar também, você na tua fala falou muito assim, do que a gente está falando, mas eu acho que tem uma coisa interessante que estava presente naquele encontro de núcleos de estudo, no IFIX, que a gente fez um encontro de núcleos de estudos de gênero, que é um pouco assim, eu falei um pouco disso, minha fala deu uma polêmica no debate, foi super legal, que é assim, para quem que eu falo? Quem são os meus interlocutores?
Os meus interlocutores são quem? São os economistas? São os teóricos da teoria social mais ampla? Ou seja, eu posso também não estar interessado neles e realmente só querer dialogar com as feministas e com as estudiosas de gênero. Não existe melhor nem pior, são estratégias diferentes e as pessoas, né, adotam. O que eu acho interessante nas estudiosas do trabalho é que elas usaram essa dupla estratégia. Elas não eram nem uma coisa nem outra, éramos dois. E isso é interessante, porque isso produz uma legitimidade dos estudos de gênero no campo do trabalho, que talvez não tenha acontecido em outros campos. Não sei, estou chupando também, estou sendo leviana aqui de falar isso, mas, enfim, é um pouco a sensação que eu tenho. Teria várias coisas para falar. Os textos de gênero na política, eles também são muito críticos, na RBCS e na BIV. Então, a sensação que eu tenho é que, sim, a ciência política tem um núcleo duro que não foi muito afetado pelos estudos de gênero, e essa contribuição ainda é considerada uma contribuição muito marginal, muito menos, enfim, legitimada do que na sociologia e menos ainda na antropologia. Eu teria várias coisas para falar, gente, mas acho que é mais legal a gente devolver para a plateia. Obrigada.